Fala pessoal de TI, como estão? Obrigado por estar assistindo a este vídeo. Meu nome é Ricardo e eu sou o administrador do blog adminderedes.com.br. O blog é uma iniciativa pessoal de contribuir para com a comunidade. O assunto deste vídeo é como administrar em Workgroup o Windows Server Hyper-V 2016 com o Windows Client. Sem passar muitos conceitos, né, mais diretamente ao ponto, mais como receitinha de bolo, né, vou demonstrar como fazer essa administração no formato Workgroup de um Hyper-V Server 2016. Eu fiz a instalação do Hyper-V, deixei ele aqui no ponto de entrar com a senha no primeiro reset. A instalação não requer nenhum conhecimento diferenciado do que é instalar um Windows Server 2012 e 2016, aí os Technical Preview que vocês têm visto, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o download da ferramenta, ok? Tem que fazer um cadastrinho lá no site da Microsoft. Você precisa também de uma conta Microsoft para isso, né? Faz lá um pequeno cadastro e então faz o download da ISO de instalação. Ela é uma ISO separada e é bem bacana. Lembrando que o Hypervisor, o Windows Server Hyper-V, ele é gratuito. Então você pode instalar aí na sua infraestrutura e virtualizar máquinas à vontade. Porém, ele não contempla licenciamento de VMs, então as VMs que forem rodar dentro do Hyper-V Server e obviamente sistemas operacionais que necessitem de licenciamento, então você precisa adquirir. Mas o Hypervisor, o virtualizador, não requer licenciamento. E tampouco, por não requerer licenciamento, possui menos funcionalidades que o Hyper-V instalado em cima do Windows Server Standard ou Data Center, ok? Então vamos lá. Vou resetar a senha, deixa eu colocar aqui na tela ampliada. Vou resetar a senha de instalação. Então ele diz que eu tenho que criar uma senha. Ok, tab. Só seguir as instruções. Ok, ele se parece muito com o Server Core, né, neste formato de apresentação aqui de interface. Tá, então temos um Server Configuration em modo texto aqui, com algumas configurações que podemos fazer. Inserir no domínio, alterar o nome do computador, adicionar um usuário local como administrador, habilitar o Remote Management, alterar a parte de update, habilitar o Remote Desktop, fazer alterações de rede, hora e data, etc. Podemos fazer um logoff, um restart, um shutdown e sair para o command line. Tá? Temos uma janela de prompt de comando atrás, então fica fácil acessar aqui uma janela. Então basicamente acabamos não usando essa opção. Vou iniciar trocando o nome da máquina. Então digitei a opção 2, vou digitar o nome para a máquina, Hyper-V 01, vou dar OK. E automaticamente ele vai pedir para reiniciar. Processo normal, natural, como qualquer Windows. Ele retornando, vamos para um prompt de comando, né, executar algumas ações que habilitem primeiramente a área de trabalho remota para a gente. Né? Vamos trabalhar com a área de trabalho remota para facilitar, inclusive, a cópia de alguma linha de comando, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que, a exemplo dos outros vídeos, né, eu vou priorizar as demonstrações dos laboratórios em PowerShell. Então todos os comandos que eu utilizar
estarei deixando disponíveis na descrição do vídeo e no post do blog. Ok, ele retornando, vamos para um prompt de comando de PowerShell. Vamos habilitar o Windows Remote, apesar dele já vir habilitado, então vou demonstrar apenas como habilitar isso em linha de comando, digitar a senha e habilitar a área de trabalho remota. Vou chamar o prompt de comando logo atrás da página ou da tela do Server Configuration, ok? Vou chamar o PowerShell e vou demonstrar como seria para habilitar o Remote Management. Seria o configure -sm remote.exe -enable. Ok? Ele vai dizer que já está habilitado, mas essa seria o comando. Vou habilitar a área de trabalho remoto com C-Script em c:/system32/sc reg edit.wsf/ar0. Ok? Habilitado a área de trabalho remota, podemos fazê-lo também aqui pela console, ok? E vou habilitar a regra enable net firewall, ok, -display group e a regra remote desktop. Ok, habilitado. Então já posso chamar a área de trabalho remoto. Vamos chamar aqui uma área de trabalho remota para o 10.00.110. Ok? A conta administrator e a senha. Teremos aquela mesma console que estávamos utilizando anteriormente, pois se trata do mesmo usuário. Vou liberar mais 4 regras, setar mais 4 regras para a administração remota do Hyper-V. Todas elas estão descritas na descrição do vídeo aí e no post do blog. Então vou copiar para agilizar, até porque são compridas, ok? Então estou liberando a instrumentação WMI, estou liberando o log o log remoto, né? A administração desse log do Hyper-V de forma remota, ok? Vamos liberar o ping para o Hyper-V e por último liberar a administração remota de volumes dos discos, né? Precisamos ter acesso aos discos até para o fato de criar máquinas virtuais e precisar alocar os VHDs em algum lugar, por exemplo, ok? No arquivo, ou melhor, desculpe, no host físico ou no Windows 10 aqui, nós vamos editar o arquivo hosts, ele fica dentro de seu Windows System 32 Drives etc. Falando um pouco sobre o arquivo host para os que não conhecem. Na escala ou na hierarquia de resolução de nomes, o arquivo host é o primeiro local onde o seu Windows, o seu cliente, vai buscar informações sobre servidores ou sobre páginas, por exemplo. Então aqui é o primeiro local onde ele vai tentar resolver o nome para o qual você está digitando algum endereço em específico, tá? Se caso ele não encontra neste arquivo, ele parte para o segundo nível, que seria consultar os servidores DNS setados na configuração do endereço IP, ok? Então, para editar esse arquivo, primeiramente você precisa
verificar se ele não está somente leitura e se em segurança o seu usuário, o usuário que você loga no seu notebook ou na sua máquina, estão setados aqui, né, no grupo de nomes ou usuários para edição do arquivo, ok? Eu setei o meu usuário, dei permissão total, então com isso eu consigo administrar este arquivo. Já criei a entrada, ela fica desta forma. Você primeiro coloca o IP, um espaço e o nome da máquina. A partir daí, a máquina local começa a resolver o nome, né? Se pegarmos aqui um prompt de comando, ok? E simplesmente digitar ping hyper-v 01, esqueci o V ali, galera, hyper-v 01, ele vai trazer o IP certinho para mim, 10.0.0.110, ok? Então, ou seja, ele está resolvendo este nome através do arquivo host, ok? O segundo ponto é dizer ao Windows 10 que o Hyper-V é um host confiável. Então a gente tem um comandinho bem bacana para fazer isso. Lembrei olhando aqui, tá? Preciso habilitar o serviço de WinRM para isso primeiramente, tá? Com WinRM Quick Config. Então eu vou habilitar o serviço de WinRM, na minha máquina já está habilitado. Caso na sua não esteja, você vai receber essa mesma mensagem dizendo: olha, o seu computador está definido para acesso público, né? Então você precisa estar no acesso de domínio ou privado para ter uma segurança maior. Então é normal essa mensagem. Então setar no arquivo Trusted Hosts como confiável o Hyper-V. Bom, conforme eu copiei e colei aqui, ele já executou o comando. Então ele vai e cria uma entrada neste arquivo dizendo que o Hyper-V, né, na resolução de nome ali, ou até mesmo o IP 10.0.0.110, ele é um host confiável. A partir desse momento, né, eu consigo ter uma relação de confiança entre os dois servidores, ou entre os dois hosts, a minha máquina client e o servidor Hyper-V, ok? Preciso habilitar uma regrinha de logon anônimo. Como eu faço isso? No seu Windows, já deixei ele setado aqui, System32 DC com cnfg.exe, tá? Vou setar em serviços de componente, computadores, meu computador, ok? Vou chamar as propriedades e vou até a aba de segurança com e vou editar o primeiro botão aqui, editar limites em permissões de acesso, ok? Terei aqui o item logon anônimo, tá? E vou habilitá-lo para acesso remoto. O meu já está habilitado por conta de outros laboratórios, tá? Então estou passando apenas nos itens necessários aqui com vocês, ok? Este passo até a administração desse arquivo não está descrito no TXT, ou melhor, na descrição do vídeo, no post, tá? Mas o caminho é este aqui, ok? Então, assim que acessamos o DC com cnfg.exe, teremos essa tela e vamos expandir a árvore, tá? Serviço de componentes, computadores, em meu computador, chamar as propriedades, na aba segurança com, editar limites, em logon anônimo, habilitar a opção acesso remoto. Perfeito? Vamos liberar também no host Windows 10, tá, a questão de administração de volumes remotos. No Hyper-V fizemos com o nome em inglês,
tá? Remote Volume Management, mas no meu caso, meu Windows 10 está em português, então eu tenho que procurar por esse nome em português. Vou chamar o PowerShell com direitos administrativos elevados e vou habilitar a regra, ok? Ok, habilitado. Neste ponto, estamos aptos a administrar remotamente o Hyper-V. Se no teu Windows você ainda não habilitou os recursos de Hyper-V, ou seja, você não tem o Hyper-V Manager na sua máquina, então você precisa vir em Programas e Recursos, ativar ou desativar recursos do Windows, esperar carregar as opções de recursos que você tem, tá? E habilitar em Hyper-V pelo menos, tá? As ferramentas de gerenciamento do Hyper-V. Então você vai estar habilitando o Hyper-V Manager e os módulos PowerShell para ele. Você também pode habilitar o Hyper-V Server caso você ainda não tenha, né? O Hypervisor, caso você ainda não tenha habilitado. Ok? Pelo menos esses dois itens são necessários. Eu já tenho ele habilitado. Como um último passo, eu vou retornar até o Hyper-V e vou inserir um usuário local como administrador. Então vou usar a opção 3 e vou digitar usuário. Qual é a regra para este usuário? Que ele seja exatamente o mesmo, com a mesma senha do usuário local do seu Windows 10, tá? No meu caso é suporte e vou digitar a senha. Ok? Criei este usuário. A partir deste momento, vou conectar ao servidor, tá? 10.0.0.110. Vou mandar conectar. E ele chamou aqui o Hyper-V para mim. Consigo criar uma máquina virtual agora, por exemplo. Tá? Vamos criar aqui uma máquina teste. Como eu te falei, a administração dos volumes remotos é muito importante neste passo, para que você possa enxergar os discos locais ou o disco local para armazenar uma máquina virtual, uma máquina de geração 1, por exemplo, tá? Com 1 GB. Talvez ele não deixe, porque eu deixei a máquina com muito pouca memória, mas vou colocar aqui pedindo para especificar 32 MB. Será que roda um Windows com 32 MB? Teria que criar o switch virtual. Ok? Vou criar um disco aqui. Instalar o sistema operacional mais tarde. Concluir. Temos então a máquina virtual criada dentro do Hyper-V. Bom, galera, então repassando os passos, instalamos o Hyper-V Server, habilitamos o Remote Management, o Remote Desktop, ok? E habilitamos o Firewall para aceitar a área de trabalho remoto. No Hyper-V ainda liberamos mais 4 regras, que foram a instrumentação WMI, a opção de administrar os logs remotamente, ok? Habilitei o ping apenas para um teste e habilitei a opção de administrar os volumes remotamente, ok? No Windows 10 eu editei o arquivo hosts, iniciei o serviço do WinRM, editei
o arquivo Trusted Hosts, colocando o Hyper-V como um host confiável. Setei o Windows 10 para aceitar logons anônimos, tá? Dentro do DC com cnfg.exe, isso fica dentro de seu Windows System 32. E a partir daí, consegui acessar o Hyper-V. Óbvio, fiz com um usuário local no Hyper-V, exatamente como o meu usuário local na máquina. Para quem trabalhou no passado com o Workgroup, era mais ou menos desta forma que fazíamos, né? Colocávamos o mesmo usuário com a mesma senha em várias máquinas da rede para que funcionasse compartilhamento de pasta, compartilhamento de impressora e etc. Bom, galera, era isso que eu queria demonstrar. Como administrar o Windows Server Hyper-V 2016 com Windows 10, tá? Essa é uma condição, que seja essa duplinha para poder fazer essa administração via Workgroup, que no lab, alguma coisa local em casa, tem uma funcionalidade até interessante. Obviamente que numa rede de produção você tem um domínio Active Directory, então isso acaba não sendo nem um pouco necessário. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Acessem o blog adminderedes.com.br. Acessem a página do Facebook. Por lá você fica sabendo tudo que eu ando postando. Obrigado e até a próxima.